nesse sentido, o Samuel, eu te pergunto o seguinte: claro que, né, o Netanyahu já vinha fazendo esse genocídio há tempos, né? Mas eu pergunto sobre esse timing desse acordo agora. Você acha, claro que tem as manifestações, né, no mundo inteiro, menos no Brasil, tiveram pouquinhas aqui, mas para frente a gente vai conversar sobre isso também, né? A questão do neopentecostalismo e essas poucas manifestações no Brasil. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você acha que é a pressão interna nos Estados Unidos, com a maioria da juventude indignada com o que está acontecendo em Israel, ou que Israel está fazendo, né, aos palestinos? Por quê? Porque eles pensam, poxa, a gente não tem saúde pública, a gente não tem educação pública, a gente não tem nada. E Estados Unidos bancando, né, esse genocídio lá em Gaza, não é? Você acha que isso pesou nesse time do Trump, né? Ou, por outro lado, a ambição dele, um possível laureado, né, pelo Prêmio Nobel da Paz, não agora, que não ia dar, mas para frente, né? O que você acha? Por que esse time, né? Essa que é uma questão que vem me intrigando. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre esse Prêmio da Paz. Esse também merece. Mas, calma, daqui a pouquinho a gente entra nisso. Então, o time, para mim, tem muito a ver com a comunidade internacional. Eu acho que a pressão interna nos Estados Unidos já era grande, de fato. Você teve aquelas manifestações, né, massivas no ano passado, nos Estados Unidos, nas universidades. Elas vinham se estendendo até o início do ano, quando assume o ditador Donald Trump, que age por decreto e não precisa responder a nenhum outro poder, né? Para os Estados Unidos, hoje ele vive um governo que não tem judiciário e não tem parlamento, só tem executivo, e o executivo federal que manda em todas as regiões do país, independente de lei, outros executivos, outros juízes. É assim que os Estados Unidos agem. Manda pessoas, prende na rua, sem acusação formal, e manda para um buraco em qualquer lugar do mundo. Mesmo o juiz dizendo que não pode, ele manda, e fica por isso mesmo. Então você não pode dizer que isso é um país democrático. Você não pode dizer que isso é um país republicano. Que tipo de governo é esse? Em que uma pessoa faz o que quer, pela força, e todo mundo obedece. Isso é uma tirania. Isso é uma ditadura. Os Estados Unidos vivem uma ditadura. A partir do momento que essa ditadura toma força e toma forma, as manifestações foram diminuindo, porque você lá, americano, filho de americano, neto de americano, bisneto de americano, numa universidade das mais famosas dos Estados Unidos, vai lá expressar a sua opinião, porque, né, supostamente é a terra da liberdade de expressão. Você vai lá expressar a sua opinião a favor da Palestina, te prendem, tiram você da faculdade, proíbem você, botam um X vermelho assim, a sua vida acabou, nunca mais vai ter empréstimo, nunca mais vai ter serviço público, nunca mais vão te contratar. Pô, foi isso que eles fizeram. É dessa forma que Trump lidou com os protestos internos. Ah, mas vai chegar as eleições de midterm? Está chegando, de fato. E aí vai ter um backlash muito grande. De fato Será? teria. De fato teria, Pedro. Mas eu acho que pode ser que não tenha mais, porque tanta coisa aconteceu desde que Trump assumiu, tantas outras coisas viraram a principal pauta nos Estados Unidos. Essa não era mais nem a primeira nem a segunda pauta fundamental da política interna americana. Não era mais as manifestações nas universidades e a repressão violenta à liberdade de expressão que pautava o noticiário dos Estados Unidos e os movimentos sociais. Não é. Exceto manifestações pontuais, como no caso lá da escolha do candidato democrata em Nova York, que se revestiu desse assunto, né? Vocês sabem bem. Fora isso, os principais pontos nos Estados Unidos de um tempo para cá não era o genocídio em Gaza, era as medidas de expulsão de pessoas, de prisão a rodo que Trump vinha fazendo dentro do próprio território nacional, o expurgo dos imigrantes, a caça às bruxas que ele fazia como uma polícia da Gestapo batendo na porta das pessoas, arrancando elas do seio de seus pais e familiares e levando elas para um lugar desconhecido. Gente, o que os Estados Unidos vive hoje só não é retratado por Hollywood como uma febre de filmes saindo um atrás do outro, de uma ditadura sanguinária que está arrancando as pessoas de casa
e mandando, sabe, tinha que ser aquela coisa de ser um movimento de filmes só se falando sobre isso. Uhum. Porque está acontecendo na cara deles e eles não estão falando. Isso é a prova de que Hollywood simplesmente atende aos requisitos do Deep State americano e do que interessa ao governo dos Estados Unidos. É uma máquina de propaganda, né, Samuel? Exatamente. Como qualquer outra. Ela performa uma independência. Lá Sim. estão os liberais democratas, eles não gostam dos republicanos, até certo ponto. Porque quando é um interesse dos Estados Unidos, interesse nacional, né, dos Estados Unidos colocado em jogo, eles são puramente unidade de propaganda, como o Pedro falou. E sempre foram. Não dá tempo de falar aqui agora de como Hollywood é essa unidade de propaganda. Vamos resumir aqui. Unidade de propaganda, senão eu estaria descrevendo isso. Então, Ângela, por conta dessa situação que os Estados Unidos vive, de caça, de porta em porta, de imigrantes, e por conta das sanções que os Estados Unidos, que Trump resolveu colocar no mundo inteiro, que está ocasionando uma bagunça econômica nos Estados Unidos, pelo menos para terceiro lugar, a questão do genocídio em Gaza caiu. E aí o que eu acho que acabou ocasionando essa necessidade do Trump chamar o Netanyahu e falar, senta aqui, meu amigo, agora não dá. Vamos propor um negócio aqui para resolver. Foi a reunião na ONU, as semanas, vamos dizer assim, né, que envolveram a Assembleia Geral da ONU. Aquelas semanas no qual começou-se a apontar que Israel seria retirado dos Jogos Olímpicos, retirado da Copa do Mundo, retirado da UEFA. Aliás, o Haaland ontem fez muito mais contra Israel, né, contra o genocídio, do que a ONU foi capaz de fazer. Meteu 3 gols em Israel ontem, 5-0, cada gol, vocês mostraram aqui, né? Cada gol, free Palestine. Então, assim, essas 3 semanas ali que envolveram o período da ONU, com manifestações nas ruas, com o Petro, né, indo para a rua e pedindo para que unisse um exército internacional para combater o exército israelense e o exército americano que apoia o exército israelense, falando isso dentro dos Estados Unidos, não apenas dentro da tribuna da ONU, mas nas ruas dos Estados Unidos, essa situação toda, e aí os países europeus finalmente descobriram a pólvora, né? Descobriram a pólvora, que na verdade quem descobriu a nitroglicerina e o dinamite foi o Alfred Nobel, né? A pólvora que descobriu foram os países europeus. Aí, olha, tá acontecendo um negócio lá em Gaza, né? Tá feio, né? E a gente apoia, né? Acho que não dá mais para apoiar. Vou reconhecer que existe... Aliás, eu estou devendo isso há 77 anos, né? Tem 77 anos que eu reconheci a existência de algo que não existe, que eu criei, e disse, junto com isso, eu vou reconhecer o Estado palestino. Até hoje não reconheci. Poxa, um pouquinho atrasado. Vou reconhecer. Isso aconteceu nessas 3 semanas, Ângela. Então, para mim, foram esses os elementos, mais do que propriamente uma questão interna de manifestações, porque elas tinham arrefecido, de fato.